Olá, bom dia, boa tarde, boa noite. Uma honra hoje conversar com o engenheiro Carlos Eduardo. O sobrenome dele, essa parte do sobrenome eu não conhecia. Bonazola Ribeiro, né? Eu sabia só como Carlos Eduardo Ribeiro, que é um grande engenheiro aí que já tem praticamente aí mais de 40 anos de experiência na área aí de refrigeração e ar-condicionado. Bem-vindos aí à nossa conversa para os nossos estudantes aqui do curso de refrigeração e ar-condicionado. Inicialmente gostaria de agradecer, obviamente, a disponibilidade do seu tempo de participar dessa conversa e também pedir para que você se apresentasse e dissesse como é que você começou a trabalhar na área de ar-condicionado, qual a tua formação e como é que você começou nessa área. Ok. Bom, primeiro, é uma grande satisfação estar aqui conversando com o professor Josué e com a audiência aí também. O professor Josué é um grande amigo. Agradeço muito as palavras gentis dele em relação a mim também. Então, eu posso dizer que a admiração é recíproca também. Então, vamos lá. Eu sou natural de Porto Alegre, no Rio Grande do Sul. Eu tive a oportunidade de estudar na universidade, de fazer engenharia mecânica na Universidade Federal do Rio Grande do Sul, onde eu me graduei no final de 1982, ou seja, completei 40 anos de formado, indo para os 41 agora. É ruim a gente falar, mas já que é um depoimento, isso aqui fica registrado, né? Então, né, durante a faculdade, né, então, aí tem aquela brincadeira que quem não tem algum parente ou alguém, algum familiar que é engenheiro mecânico, né, quem escolhe engenharia mecânica, normalmente, e eu diria assim, que é mais de 90% dos casos, pela minha estatística, porque gosta ou de carro, ou de moto, ou de barco, ou de avião, né, então não tem muita ideia do que vai encontrar lá dentro. Eu, assim, desde a metade do curso, eu já fiz estágios em áreas bem diferentes, ou seja, não eram em áreas ligadas, acabou não sendo em áreas ligadas ao climatização, ao ar-condicionado, mas que deu uma bagagem muito interessante. E no último ano do curso, na época, na Federal, lá tinha uma disciplina. Podia optar entre fazer uma disciplina de refrigeração e ar-condicionado, tanto que muita gente fez para conseguir se formar meio ano mais cedo, e eu optei por fazer separado. Por algum motivo, refrigeração no primeiro semestre de 82 e ar-condicionado no segundo semestre de 82. E nessa disciplina de refrigeração, também uma outra oportunidade dessas que a vida nos traz, eu tive aula, o meu professor foi o professor Enio Cruz da Costa, que ele era o último semestre dele antes de se aposentar. Então, ele é assim, além de todo o conhecimento técnico dele, ele tem ele tem uma experiência de vida profissional, uma bagagem, né? Ele também, assim, com todo o conhecimento que ele acumulou, mas ele teve um início de vida muito humilde, né? Então, e foi galgando e foi estudando, e ele fez todo um estudo formal, mas ele era um autodidata também, né? Ele conta uma passagem, agora eu vou contar, né, José, que assim que ele pôde, ele comprou um carro velho, sei lá que eu estou falando isso aqui, década de 40, década de 50, e o carro estragou, e ele não tinha dinheiro para consertar o carro. Ele fez, ele desmontou o carro, ele ficou bravo, desmontou o carro, montou e consertou. E ele não sabia nada, não tinha manual, um carro importado, né, porque não tinha indústria automobilística nacional. Então, assim, só para dar uma ideia do que eu estou falando dele, porque eu acho que é importante, que ele é um personagem, é um nome dentro da história do ar-condicionado. Ele foi, inclusive, um dos fundadores, se eu não estou, ou participou do início da implantação da UFSC, isso na verdade na década de 60. Ele veio para cá, né? Então, ele é toda Não, uma figura. sim, não, e nossos professores aqui na UFSC sempre falaram bem dele, e a gente, quando começou a trabalhar com refrigeração, na década de 90, era nos livros dele que a gente buscava esses conhecimentos. Então, É uma fantástico, né? oportunidade.
Mas ele tinha formação acadêmica e tinha mestrado. Mestrado eu tenho certeza, não sei se ele tinha doutorado, mas ele seguiu essa trajetória. E ele teve ele seguiu também na parte da gestão acadêmica. Eu tenho certeza que ele foi diretor da Escola de Engenharia e acho que ele teve, eu não sei se chegou a ser reitor da Universidade Federal, mas ele teve algum cargo acadêmico lá dentro da gestão acadêmica. Então, e só para completar esse parênteses, que acabou sendo um parênteses grande, para ver como a cabeça dele era aberta. Então, o desafio dele no final, e ele chegou a construir a casa dele, é ter uma casa climatizada sem compressão mecânica. Então, ele desenvolveu uma série de recursos arquitetônicos de sombreamento, insolação, paredes que armazenavam calor para durante o dia então, durante a noite emitir, mas não durante o dia para emitir durante a noite calor. E ele construiu a casa. Eu não sei a história, mas eu sei que não sei a história como terminou, mas eu sei que ele construiu. Claro o usuário tem que se adaptar um pouco àquilo ali, porque em vez dos 23, 24 graus, talvez fique 26, 27 graus lá dentro. Mas isso é só para mostrar o nível de desafio que ele se impunha em relação a isso, né? Ele que é um cara, inclusive, ele foi sócio de empresas de fabricantes de equipamentos de ar-condicionado, tinha uma empresa chamada Tecnoclima, na década de 60, no Rio Grande do Sul, e ele foi sócio, mas ele queria, então, assim, inovar dentro disso, né? Então, muito interessante. Bom, agora, fechado o parênteses, que é um parênteses muito interessante, e aí no final tinha algumas avaliações, mas tinha um trabalho final que a gente tinha que projetar um frigorífico, e se eu não me engano era de maçãs também, ainda tem esse projeto lá. Claro que isso aí valeu algumas noites mal dormidas ou não dormidas para completar, porque ele era muito exigente, né? Então, foi uma experiência muito interessante. A partir daí, acho que começou a despertar, e aí no segundo semestre, também, aí com o professor José Carlos Barbosa, ele deu a disciplina ministrou a disciplina de climatização, que também o trabalho final era a climatização de um prédio público, né? Então, que existia, um prédio existente, então tinha que se dimensionar tudo. E eu diria que a partir daquilo ali, eu gostei tanto disso que, e também por outras coincidências, eu acabei me direcionando para a área de climatização. Meu primeiro trabalho foi numa instaladora de ar-condicionado, em Porto Alegre, apesar que na época eu demorei alguns meses até conseguir esse emprego, né? Porque em 1982 o Brasil estava num default, ele tinha pedido, estava em, como é que chama? Tinha quebrado, né? Tinha pego o dinheiro com o FMI, estava assim, daquelas situações crônicas que o Brasil ultrapassou. Oi, José? Não, acho que foi por conta da monatória. Isso, então, assim, a economia era um horror, tá? Não tinha, a gente não tinha muitas perspectivas. Bom, de qualquer maneira, eu consegui uma oportunidade, então, um instalador de ar-condicionado chamado Boiunga Dias, que hoje não existe mais. Era um instalador, assim, também muito tradicional lá no Rio Grande do Sul. Era numa época que, assim, pela poucas empresas que existiam, ele, além de ar-condicionado, ele fazia elétrica, hidráulica e toda a infraestrutura na mesma empresa. Tinha setores e funcionários, né? Não tinha muitos empreiteiros na época. Então, é uma empresa muito grande, assim, muito grande em número de pessoas, pelo menos, né? E englobava todas essas áreas. Hoje em dia, a gente não vê mais empresas assim, uma empresa só fazendo todas as áreas. Existem empresas integradoras ou coordenadoras que num projeto, numa implantação, numa obra,
coordenam o serviço de várias prestadoras, de várias disciplinas diferentes. Então, mas foi assim, uma escola fantástica, né? Então, eu comecei em obras, né, como todo mundo começa, depois comecei a me direcionar para projetos. Era uma época que os projetos eram todos manuais, os cálculos eram manuais, os desenhos eram na prancheta, né? Como já foi falado aqui em outras oportunidades, em outros projetos profissionais. Mas, de qualquer maneira, foi uma escola enorme, né? Então, muito grande para mim. Não existia computador pessoal. Na época, lá, foi comprado como grande novidade, nem dá para chamar de computador, porque não tinha interface, né? Mas ele... Então, a gente começou a fazer alguma coisa para automatizar algumas funções, né? Então, mas puxa, muito rudimentar isso. Depois disso, eu fiquei 2 anos nessa empresa. Em 1985, comecei a trabalhar na época Springer Carrier, que ela tinha feito... a Springer é um tradicional fabricante de condicionadoras de ar, inclusive geladeiras também. Uma época fez televisoras aqui no Rio Grande do Sul, o Sr. Paulo Velhinho, que era um empreendedor também, um visionário da época. E em 1983 ele tinha feito um acordo com a Carrier. Na verdade, a Carrier comprou uma parte, ou comprou a maioria, pelo menos, né? Então, uma boa parte, e começou a investir e a crescer dentro do Brasil. Então, estamos de 85. Naquele momento, o grande volume o grande carro-chefe da climatização no Brasil era o condicionador de janela, o ACJ, né, o condicionador de janela. Então, assim, só quando não dava mesmo para colocar uma condicionador de janela, se ia para algum outro tipo de instalação. Depois a gente vai falar um pouquinho mais aí na evolução dos equipamentos, né? Mas então o fato era esse. E aí começou, né? Nessa época, já existia, claro, a Hitachi já estava estabelecida no Brasil, a Trem também, chamada Coldex Trem na época, e a Carrier havia estado no Brasil na década de 70, mais ou menos. Tinha uma fábrica no Rio de Janeiro, e por uma série de questões tinha saído do Brasil, né? Tanto que se encontrava muita resistência de instaladores aos produtos da Carrier naquele momento, porque assim, não, vocês já tinham saído do Brasil, deixaram a gente na mão. Eu vou falando, eu vou me lembrando, né? Então, a Carrier saiu e quem acabou ficando fez algum acordo de uso, né, de tecnologia, foi a Starco, que é uma empresa que não existe mais, mas eu não vou me lembrar, era ligado a um outro grupo de uma instaladora, também não existe mais. Tá? Mas, então, de qualquer maneira, esse reinício, né, da Carrier, que ela, com essa aquisição e esse acerto com a Springer, foi uma maneira de voltar ao mercado, né? O Brasil sempre foi um mercado potencial muito grande. Oi, José, quer comentar alguma coisa? Tá bom. Então, foi um mercado potencial muito grande e não podia ficar já via que não podia ficar de fora. E, assim, no início era bem difícil, né? Estava atrás de todo mundo. Hoje a Carrier é líder do mercado aqui no Brasil, com todo o merecimento, com todo o investimento que foi feito. Mas então foi naquele início lá que eu participei, junto com outras pessoas, né? Foi formada uma equipe excelente naquela época. Então, bom, depois eu fiquei 7 anos na Carrier e resolvi, também num momento, eu acho que de desatino, resolvi empreender. Junto com o colega meu de trabalho, Jorge Roseira, nós viemos para Santa Catarina em 1992. A gente tinha um mês de empresa e aí foi, se eu não me engano, é mais ou menos essa... a gente se mudou para cá em agosto de 92, dali a um mês ou dois foi decretado o impeachment do Collor.
de Mello. Eu estou juntando com a história do Brasil um pouquinho, porque são fatos assim marcantes, né? Por outro lado, a gente viu que, apesar de tudo, o Brasil é tão grande, tem tantas oportunidades, os mercados estão aí, que a vida continuou com dificuldades, depois com toda a inflação, toda uma série de fatores que a gente tem, né? Então, mas começamos, né? Então, deixa eu fazer minhas contas aqui. Então, foram 9 anos onde eu e o Jorge fomos sócios na DigiClima. Carlos, Também, não, José. só fazer um parênteses, né? Você falou um pouco de economia, né? Eu, em 92, quando você estava vindo para Santa Catarina, eu fui procurar estágio da engenharia mecânica na Clemar, que por indicação do grande professor Carlos Clesar, que foi um dos fundadores da Clemar. Sem dúvida. O Clesar é uma pessoa fantástica. E eu cheguei na Clemar e era 92, o ano do impeachment. E o impeachment, se você analisar historicamente, tivemos 2 impeachments no Brasil. As condições econômicas geralmente são muito desfavoráveis, né? É quando a situação econômica vai para o piso mesmo, né? E eu cheguei na Clemar e eles falaram à época o seguinte: olha, gostaria muito de contratar, mas nós tivemos que demitir alguns engenheiros e não tem nenhum engenheiro para supervisionar no estágio. E eu falei: não, eu faço um estágio de graça, não quero receber, só quero conhecimento da Clemar, eu quero fazer um estágio com vocês. Não tem quem te orientar. E não tinha quem me orientar. Daí eu acabei fazendo estágio mesmo em Blumenau, né, uma empresa de transformadores elétricos, Mega Transformadores. Foi muito bom também. Fui também recebi proposta de contratação, mas depois, quando eu voltei, né, eu acabei trabalhando mais com o Clesar na especialização e no mestrado, e também como autodidata, né, porque ele sempre foi um grande orientador, né, do nosso trabalho aqui como professor de projetos, né? Assim como você também me ajudou bastante, o Clesar, ele tinha uma larga experiência, a gente sempre recorria a ele nessas questões. E ele também acabou revisando a primeira edição do livro. Então, só dizer assim, que em 92 a gente acabou, eu entendo claramente o que aconteceu, foi um ano muito difícil para todo mundo, né? Então, o que levou a gente aí a repensar seus planos também, né? Mas tem uma história paralela com vocês. Não, é bacana. Então, 2 comentários, né? Empreender nem sempre é um ato racional, né? Então, acho que é um ato mais de vontade do que qualquer outra coisa. Então, também tem aquele negócio, a gente pensa, pô, se eu for esperar muito ter todos os planetas estarem no alinhamento perfeito aqui, eu nunca vou fazer, né? Então, a gente comete erros, comete acertos, mas não é só racional, então, outras coisas. E o outro ponto, né, José, que tu comentaste, além de ti, que a gente acabou conhecendo também, se aproximando profissional e pessoalmente, o professor Clesar também é uma pessoa que eu conheci enquanto ele era consultor numa obra que a gente fez na época, consultor do Senai, então eu tive a oportunidade de conversar, era um Senai, uma obra em Criciúma, a gente às vezes viajava junto, ia conversando, poxa, um ser humano fantástico, além de um profissional de altíssimo gabarito, conhecimento técnico, mas assim, um profissional educadíssimo, uma pessoa muito fácil de se conviver, né? Muito aberta também. Então, isso que é bacana dentro da nossa trajetória, né? Então, a gente acaba conhecendo tantas pessoas que se a gente estiver aberto, pessoas que te enriquecem, que te acrescentam não só informações técnicas, não só negócios que estão trazendo, mas assim te fazem ver as coisas, ver o mundo de outra maneira, né? Isso é muito importante para a gente, porque toda essa bagagem, toda essa formação vai resultar em nos tornar profissionais melhores. A gente vai ter uma abertura diferente, vai ter visão diferente, nós vamos enxergar coisas de uma maneira mais ampla, né? Isso aí tudo nos ajuda. Não estou dizendo que quem é extremamente focado esteja errado. Assim, são visões diferentes, mas se a gente puder aproveitar tudo que as oportunidades, né, que acontecem,
Isso a gente nos faz crescer como profissionais, né? E como pessoas também, obviamente. Então, Ô, cara, muito excelente. A gente podia chamar essa conversa de história do ar-condicionado, porque você contou aí a história das grandes empresas, né? Isso é muito importante também para as novas gerações aí que não tem menor noção de como tudo isso aconteceu, né? Não, E e a a gente gente tem está. mais coisa para falar. Se for falar de equipamentos, também tem uma evolução muito interessante. Isso que eu consegui ver, né? Então, e acho que ainda a gente vai ver muito mais, né? Mas assim, falando de empresas, de pessoas, a Clemar é um caso fantástico, né? Então, ela também, vamos dizer assim, a gente, quando veio para cá, a Clemar já estava estabelecida, né? Tinha algumas e umas outras empresas, a Clemar é a grande referência. Só que ela fez uma migração, como é que eu vou dizer assim, uma migração de carreira, que ela era basicamente ar-condicionado, mas aí depois ela entrou na parte de telecom, na parte de é, outras disciplinas também, e hoje é uma empresa enorme, uma empresa referência no Brasil aí em termos de tecnologia, de pessoas, de formação, até de produtos, né, que eles desenvolvem. Iniciou com o professor Clesário e o professor Martinhago, né, que foram os Sim, fundadores lá. Né? não, sim, e nessa história toda, né, o próprio Cláudio Melo fez estágio na Clemar em 76. Quando eu comecei a trabalhar em São José, eu fui buscar o relatório de estágio do Cláudio Melo lá na biblioteca, ficava depositado, e a partir do relatório eu acabei aprendendo muita coisa, né, porque era onde eu queria ter feito o estágio, exatamente por conta dele, do professor Clesar, e não tive a oportunidade. Então, minha homenagem também ao professor Cláudio Melo, né, que nos deixou recentemente, que é um dos grandes nomes da refrigeração do Brasil e, por que não dizer, do mundo, né, pela capacidade de pesquisa e empreendimento dele também. Eu queria fazer uma pergunta para você agora. Claro, Você pode claro. completar o anterior. É, você vê nessa 40 anos trabalhando como engenheiro de ar-condicionado, praticamente, como é que você vê a importância da refrigeração e climatização para o Brasil, para o desenvolvimento do país? Bom, eu separaria assim, a resposta em climatização de conforto e climatização de processo. É mais fácil responder a de processo, apesar que a de conforto também é uma decorrência disso. Hoje em dia a gente não concebe determinadas atividades, vamos falar aí hospitais, data centers, TI, indústria farmacêutica, sem o controle ambiental, sem de todas as variáveis, sem a climatização, que a climatização consegue controlar. Temperatura, umidade, filtragem, movimentação de ar, contaminantes. Então, não existe um hospital, uma sala cirúrgica sem a climatização. Os data centers que a gente está usando a tecnologia aqui nesse vídeo que a gente está à distância aqui, os investimentos previstos são enormes e eles não funcionam mais pela geração de calor que os processadores fazem. Tem que ser um trabalho, é quase uma outra especialização dentro da climatização. É fantástico. Então, tem normas, tem procedimentos, os TIR 1, 2, 3, 4, requisitos de redundância, backup, fontes de energia diferentes. É um negócio fantástico. E a farmacêutica alimentícia, vamos pegar a farmacêutica, né, salas limpas, não tem como existir, não tem como garantir aquele remédio que a gente compra ali na farmácia, que salvam vidas, que nos curam. Né? Então, sem ter esse controle ambiental, essa segurança ambiental, vamos chamar assim, da sua produção. Então, na parte de processos, é impossível não ter, nem se questiona mais, tá? Inclusive, né, as certificações também, né, por exemplo, da indústria farmacêutica, passa pela climatização, passa pelo ambiente ser controlado, ter
controle de partículas, controle de micro-organismos, né? Então, assim, é inerente, tá? Ou seja, é parte integrante de vários processos aqui. E o conforto é uma coisa que surgiu, e aí eu gosto de história também, né? Mas vamos relatar aqui, né? A gente estava muito acostumado com aquela noção, não, beira-mar, Brasil, no verão a gente vai para a praia, não precisa do ar-condicionado, mas não é só conforto, não é só... claro que a gente dorme muito melhor com o ar-condicionado, mas hoje em dia, a ocupação urbana, com os requisitos que a gente tem, tanto habitacionais quanto corporativos, qualidade de ar interno, então agora a gente vai ter uma norma novíssima aqui, a 17037, que surgiu, com exigências e com parâmetros atualizados em relação a isso. Não há mais como um ambiente climatizado artificialmente não olhar para isso. E por que a gente climatiza os ambientes? Porque não tem maneira, não. São cidades, não existe mais a corrente de ar. Essa casa que eu citei, que o professor Enio fez, era num bairro afastado da cidade de Porto Alegre, que era um morro, na zona sul de Porto Alegre, né? Não sei exatamente a localização. Então não há como tu ocupar ambientes verticais, construções verticais, por exemplo, sem climatização. Então, cada vez mais. E aí, só falando da história, é o seguinte: onde é que o brasileiro começou a ver que ar-condicionado era bom? Com o advento dos shopping centers, em primeiro lugar, que aí todo mundo ia para lá, se sentia, puxa, que coisa boa, que ambiente legal, estimulava e vamos entrar no comércio também, que é outra questão, né? A pessoa confortável dentro de uma loja se sentia muito mais relaxada, muito mais propensa a consumir, a comprar os ambientes. Então, isso é todo um ciclo, né? Um ciclo virtuoso, né? Provavelmente, mas não se pensa nisso, né? Então, hoje em dia a gente sai do nosso carro, entra no escritório climatizado e está tudo bem, né? A gente depois em casa, está chegando em casa, liga pelo computador ou pelo voz, sei lá como é que vai ligar, né? Já chega em casa, a casa está climatizada, né? Então, de novo, passou a ser inerente também, né? Então, toda essa situação. E outra coisa que tem, claro que isso aí vai muito da questão econômica do nosso país, enquanto uma geladeira cobre 98% dos lares brasileiros, o ar-condicionado, mesmo o split, não chega a 40%. Então, a gente vê que, claro, é um equipamento ainda elitizado, né? Porque esse número aí mostra isso, mas cada vez mais necessário. Agora, se a gente for, por exemplo, a cidades do tipo como Cuiabá, Palmas, que são cidades extremamente quentes, todos os lugares, qualquer comércio não sobrevive sem ar-condicionado. Se a gente vai na Ásia, que aliás não por acaso é o berço dos splits também, né? Assim, o nascimento foi nos Estados Unidos, a concepção, mas a popularização se deu pela produção e pela disseminação na Ásia, né? Então, todos os lugares têm ar-condicionado. Então, fica difícil para a vida humana se manter sem a climatização. Tem lugares também no mundo, né, no Brasil não tem esses extremos, mas lugares desérticos, que sem a climatização não seria, tanto aquecimento quanto refrigeração, não seria possível a ocupação, né? Então, poxa, eu estou falando muito aí, João. Não, tranquilo, é o que eu gosto de ouvir mesmo. E aí eu queria te emendar essa pergunta, já que você falou de equipamentos. Você nos contasse assim, você trabalhou então numa empresa que fabricava equipamentos na década de 80, né? E hoje, passados esses 40 anos, você deve ter visto muita evolução, tanto nos equipamentos mais robustos, vamos dizer assim, os trocadores de calor, quanto também nos controles. Recentemente você teve uma experiência muito grande nessa área de controles, né? O que você acha que foi mais relevante, que mudou nesse período, em termos, inclusive, de eficiência energética, para que os equipamentos se tornassem o que são, né?
É claro, você acabou de contar aí sobre um pouquinho sobre a popularização do ar-condicionado. Lembrando de novo, quando eu entrei em década 90 aqui em São José, o ar-condicionado ainda era mais elitizado ainda, somente com os splits e com a questão de uma agenda de importação, né, que a gente começou a importar muito split na década 90, que ele tornou-se popular, até porque na Ásia se baixou muito o preço e as empresas migraram para lá. Toda uma questão de geopolítica, né, de cadeia produtiva. O que você viu de grande evolução no setor nesses 40 anos? Você pode comentar com a gente? Então a gente partiu do início ali, década de 80, que era o janeleiro, tinha self-container, tinha, aliás, eu esqueci de citar, bancos também foram um grande disseminador do conceito de ar-condicionado. O cara ia lá, sofria, na época da inflação, sofria, tinha que pagar, não pagar, discutir com o gerente. Então, o banco tinha aquele self-container, que chamavam de rabo quente, ou seja, era um self-integrado, condensação a ar, com caixa pleno em cima. Era um horror aquele negócio. Mas todo mundo gostava porque era fresquinho lá, né? Então, vamos lá. Então, a gente tinha janeleiro, self ou chillers, instalações de água gelada de grande porte. Justamente como citasse, na década de 90, surgiram os splits não dutados, os splits residenciais ou até comerciais. Isso foi um grande divisor de águas. Se a gente pegar, por exemplo, nessa época, eu queria climatizar um restaurante, sei lá, 200 metros quadrados, tinha que ser duto, era uma obra de engenharia, não era simples fazer. Tinha que ter forro, tinha que fazer um monte de coisa, ou botar self com caixa pleno ali também. Com os splits, piso-teto, cassete, já virou uma coisa, já simplificou, democratizou o acesso ao ar-condicionado, deu mais, e essa democratização, essa ampliação, deu mais oportunidades de trabalho para todo mundo. Então, essa, para mim, foi uma grande mudança. Eu não posso deixar de falar, ainda da década de 90, do conceito que surgiu, que foi o splitão. E a origem dele foi na Carrier, o engenheiro José Rubens Polidori, que bolou isso, que ele expandiu o conceito que existia do multisplit, quem se lembra, 40 mil BTUs, 3,3 TRs, que eram os cubos mágicos, falava na época, com equipamentos maiores, até 15, 20 TRs, que aí permitiu também colocar a unidade ruidosa, a unidade condensadora para fora do ambiente, e uma unidade evaporadora mais flexível, poderia ser colocado no forro, poderia ser disfarçado de alguma maneira também. Então, o conceito ainda é o mesmo, mas também, de novo, tudo isso vai evoluindo e vai, como é que eu vou dizer, ampliou o mercado de ar-condicionado. Aí, na década de 2000, a popularização também do VRF, para mim foi, talvez de tudo, tenha sido o maior divisor de águas que existiu nesse mercado, tá? Porque ele veio subverter essa ordem, né? Então a gente tinha lá na nossa cabeça assim, não, até tal capacidade ainda dá para fazer por splits, acima de, sei lá, 30, 40 TR tem que botar self, splitão, acima de 200 TR é chiller a ar, depois acima de 500 TR é chiller a água. O VRF veio, além de trazer um produto com uma eficiência energética fantástica, dá para se dizer isso, com uma proteção tanto elétrica quanto mecânica muito maior. Só o fato dele trabalhar com desníveis, permitir desníveis de 50 metros entre unidade interna e unidade externa, já também deu muito mais flexibilidade de instalação. E aí, entrando no assunto, e ele veio com a automação embarcada. Aquilo que antes só se fazia com água gelada, ter controles individuais de ambientes, o VRF conseguiu fazer de uma maneira simples. E outra coisa, aquela automação antes tinha que ter um especialista, né, nessa parte. Então, assim, que eu vejo como assim o conceito do VRF, que começou como VRV com a Daikin, também é da década de 90, mas era um produto, existia no Brasil, mas era ultra, super elitizado. Vendia praticamente em São Paulo alguns prédios, algumas obras lá, sei lá, a partir de 2003, 2004, acho que a Hitachi foi uma das primeiras a trazer para o Brasil aqui. Esse conceito mudou muito. E mais um outro fato que ele ajudou muito, os softwares de seleção.
simplificou muito. Não que o projetista não soubesse fazer antes, mas deu um grau de confiança, de precisão e de rapidez, inclusive, no projeto, que facilitou muito. Tanto que o cuidado que tem que se ter tem que usar aqui uma expressão, né? O chefe meu dizia, assim, dizia assim, para quem só tem martelo, todo parafuso é prego. A gente tem que cuidar muito para não usar o VRF para tudo. Tem aplicações. O próprio VRF está se reinventando. A partir do momento que ele começou a ser acoplado a unidades de tratamento de ar, tanto tratamento de ar externo quanto de ar interno, ele já melhorou, porque antes estava se fazendo algumas coisas, assim, renovação de ar, filtragem, ele não tinha condições de fazer. Hoje em dia já tem condições de fazer. Mas ainda assim, tem limites de aplicação. O bom senso tem que mandar em relação a isso. Mas de tudo isso, eu acho assim, nessa mescla de equipamentos e automação, o VRF foi um grande divisor de águas. Tanto que na esteira dele, hoje em dia tem uma série de, 10 fabricantes pelo menos, muitas empresas cresceram com isso, né, com essa, assim, é quase uma migração natural do cara que começa pequeno, instalando split, ele consegue já subir para, que antigamente chamava instalações centrais, ar-condicionado central, né, já consegue evoluir para isso e com muita confiabilidade, né, com muito um respaldo do fabricante, com autodiagnóstico do equipamento, tendo aqueles cuidados básicos na instalação, que são os mesmos de sempre, mas que no split, de repente, não se leva tão a sério assim, a questão de vácuo, limpeza de sistema, construção das linhas, carga de fluido refrigerante, né? Então, é um produto que dificilmente dá problema. Normalmente vai dar algum problema, sei lá, por a questão de surto de tensão, uma descarga elétrica, alguma coisa assim, mas ele é extremamente confiável e extremamente eficiente. Os níveis de eficiência energética que a gente tem são comparáveis, eu não vou dizer que são nem melhores nem piores, são comparáveis da ordem de grandeza da água gelada, em determinadas faixas de aplicação. Então, tem que ter alguns cuidados, como eu falei, né, na instalação, a questão talvez o único senão que tem que se cuidar é que tem fluido refrigerante andando por todo o prédio, né? Então tem que cuidar da questão de vazamentos, de proteção da tubulação, para que uma obra não tenha isso, mas nada que não se possa tecnicamente equacionar, né? E automação também, né? A automação como um todo, os BMS, né? O sistema de gerenciamento de prédios hoje em dia, permitem o monitoramento do prédio à distância de uma maneira segura, confiável, monitoramento remoto, né? Então, aliás, outra questão muito interessante, né, na esteira aí da 17037, qualidade de ar interno, hoje em dia já tem tecnologia para fazer o monitoramento de quase todos os parâmetros de qualidade de ar interno online e não a cada 6 meses, e sim continuamente. Tudo bem, talvez não faça de todo o prédio, mas seleciona ambientes críticos e faz isso. Já consegue antecipar respostas, prevenção de algum erro, de algum problema de filtragem, de algum particulado lá que existe. O único que não consegue fazer esse online são os contaminantes microbiológicos. Esse ainda tem que ter a coleta de material, mas assim, é um ganho. Então, a gente, tentando não me estender muito aqui, né, é um ganho que a gente tem com a tecnologia de poder ter todos esses recursos de uma maneira fácil. Hoje em dia, a gente faz muito mais coisas com menos gente. Então, as empresas têm centrais de monitoramento, conseguem fazer isso, justamente por causa da automação. E se pensar, então, né, de novo, eu não estou falando nem de processo. Processo não tem dúvida. O cara sabe que tem que ter esse controle. Eu estou falando do cara que antes não enxergava essa necessidade e que agora ele tem a um custo bastante acessível a possibilidade de fazer isso. Tem a situação também que às vezes o cliente não quer pagar, mas isso a gente pode falar um pouquinho mais para frente aqui, que bate muito na eficiência energética. Então, que o Brasil tem esse dilema aqui, né?
Ô, Carlos, estava vendo ali seu belíssimo currículo, né? Eu vi também que você, além de engenheiro mecânico formado ali, né? Você também concluiu ao mesmo tempo um curso de administração, né? E aí eu vi que você recentemente trabalhou na área aí de controladores e você teve ali, no teu currículo diz que você reduziu despesas de garantia de 3,1 para 1,5% do faturamento, né? Entre 2010 e 2012, como um dos resultados do teu trabalho, né? De que forma você trabalhou recentemente em gestão? Como é que você conseguiu esse resultado tão importante para a empresa que você trabalhou naquele momento? Perfeito. Bom, então, isso aí foi depois que eu saí aí em 90, desculpa, em 2001 eu saí da DG Clima, o, o Jorge continuou lá com a empresa, e eu fui trabalhar na York, na qual trabalhei até 2013. A York depois foi comprada pela Johnson Controls, depois fez uma fusão com uma joint venture com a Hitachi, e a questão da administração é a seguinte: na época que eu entrei na Universidade Federal, era possível fazer 2 cursos ao mesmo tempo. Eu entrava para o vestibular, claro, né? Mas era possível fazer. Então, eu fui, enquanto estava fazendo engenharia, eu fazia 1, 2 disciplinas da administração. Depois que eu me formei em engenharia, ainda aí trabalhando, fazia à noite, concluída. Dali a 3 anos, concluí o curso de administração de empresas. E aí tem uma outra dessas coisas, né? Então, fazendo 2 ou 3 disciplinas que eram optativas, a gente conseguia também se formar em administração pública. Mas essa é outra conversa. Então, vamos lá. Por que isso? Por que eu fui fazer administração? Porque dentro da carreira da engenharia, chega um momento que o profissional ele acaba tendo que optar. Ou ele vai continuar sempre na área técnica, ou ele vai enveredar para a área de gestão. Claro que eu já tinha a ideia de empreender, já imaginava que isso ia acontecer em algum momento. E as disciplinas de administração de empresas ajudam muito nisso, nos fazem enxergar melhor como funciona uma empresa. Hoje em dia, se fossem me perguntar, eu diria assim: pô, precisa fazer 2 cursos? Eu acho que não. Acho que fazendo um curso de engenharia e um pós em administração de empresas, ainda que tem ênfase, inclusive, na área de empreendedorismo, na área financeira, já dá uma visão muito completa, né? E com mais maturidade, principalmente, ou seja, a formação, tendo um pós, depois que o profissional já começou a trabalhar, ele já tem um entendimento melhor do que ele está buscando, o que ele gostaria de fazer. Então, eu recomendo bastante isso, tá? Então, comecem a trabalhar e depois vejam para que lado vocês querem ir. E por que hoje em dia, talvez esse dilema, né? A gente ia para a área de gestão também, ou entendia que tinha que ia para a área de gestão para ganhar mais. Esse é no final das contas. Mas hoje em dia as empresas, de uma maneira geral, já têm uma valorização forte da área técnica, até porque a área assim como a área comercial, são as áreas que mantêm as empresas, né? Que são o suporte, o esteio da empresa. Mas então, na época, eu acabei fazendo isso. Aí, naturalmente, quando eu fui para a York, eu fui para um cargo, já entrei num cargo de gestão lá, e as responsabilidades além de desenvolvimento de produtos, gestão da área de engenharia, também tinham na área de redução de custos. E aí tinha que se buscar e isso é muito bacana. A redução de custos é uma das coisas. A gente pensa só, não, vamos fazer. Claro que é bom que o produto nasça já com custo baixo, mas muitas vezes, dada a necessidade de lançamento também de maturação do produto, nem sempre se consegue isso. Então, a partir do momento que um produto é lançado, ele já vai para a área de suporte dentro da engenharia, a área de sustaining, e já começa a trabalhar em redução de custos. E é um trabalho contínuo. É fornecedor, é processo, é material diferente, às vezes motivado até por algum problema de campo, alguma situação isso é outra coisa bacana do projeto. Por mais que a gente faça o planejamento, a gente nunca imagina todas as situações, nunca consegue prever todas as situações que o produto ele é submetido quando no seu uso. Ah, puxa, eu fui levantar o produto aqui, estruturalmente ele apresentou uma falha.
Mas como é que levantou? Não, eu peguei por uma ponta, pela outra. Mas tinha ali que tinha que sustentar ele em toda a extensão do produto. Então, são coisas assim que acontecem, né? Então, o produto, quando é lançado, ele nunca está pronto, ele nunca termina. Então, tem que se trabalhar sempre nele, né? Então, bom, Josué, eu estou falando aqui. Tá ótimo, tá ótimo. Bem, aí eu queria emendar, né? Porque assim, como nós estamos hoje, vivemos a geração TikTok, o pessoal não tem muita paciência mais de uma hora. Então, eu estou dosando aqui. A gente tem que se dosar aí para chegar a uma hora e Não, depois a gente então faz. vamos fazer o fechamento aqui, vamos fazer as pílulas aqui do final. Porque depois a gente pode fazer algum tópico, por exemplo, eu já fiquei curioso de ver uma apresentação sua só sobre VRF, por exemplo, como é que você orienta aí num projeto, né? Mas aí eu quero entrar nessa outra lógica, essa outra área, né? Recentemente você se tornou também um professor, né? E é algo assim que uma pessoa com toda essa experiência, a gente fica muito feliz, né, em ver você aí compartilhando essa história de vida, todo esse aprendizado aí com as novas gerações, né? Eu queria que você contasse um pouquinho como é que foi essa migração para a docência e o que te chama mais atenção nessa atividade hoje. Legal. Assim, bom, primeiro, dentro daquela filosofia de sempre aprender, né? Então, acho que a gente tem que estar aberto. Eu descobri, quase aos 50 anos, que eu gostava de dar aula. Eu fiz uma pós, tive uma disciplina de metodologia de ensino, e disse assim, puxa, que legal, eu acho que eu gosto disso. E eu acho que é uma coisa natural, Josué, até uma retribuição por tudo que a gente aprendeu, tudo que a gente recebeu, compartilhar conhecimento, compartilhar experiência. E aí eu vou te dizer outra coisa, ministrando aulas, eu acho que eu aprendo tanto quanto os alunos, porque nós temos que nos desafiar em nos mantermos atualizados. As perguntas são muito desafiadoras, muito interessantes. Assim, é uma coisa. O que me levou então foi assim uma gratificação pessoal, porque realmente não é a questão financeira, mas ela é financeira direta, mas nós somos enriquecidos como profissionais e como pessoas, de novo, em relação a isso. E essa troca, esse compartilhamento, eu falo retribuição, mas eu também recebo de volta, né? Então, poder falar sobre o conhecimento, poder falar tudo que a gente vivenciou. Às vezes o aluno traz, puxa, eu estou com uma situação lá numa obra que está acontecendo isso, a gente não sabe o que é. A gente vai tentar buscar, levanta hipótese, levanta um debate na sala de aula, é muito bacana. E outra coisa, como essa atividade de docência é no nível de especialização, ou seja, são profissionais que atuam no ramo com muita ou com pouca experiência, mas em suma já tem uma vivência, o nível de interesse, o nível de participação é fantástico. Então, te digo que é muito gratificante, é uma experiência enriquecedora mesmo em relação a isso. E poder compartilhar, né? Então, poder passar um pouco da experiência cara, ninguém é aqui para estar passando dogmas, nem assim, mas dizer assim, olha, fiquem abertos, abram os olhos, as oportunidades estão aí, vejam o que vocês gostam, vejam o que vocês gostam de fazer, né? Então, é um caminho natural isso aí, né? Então, até se o que a gente tenta passar também é assim, né? Como para quem está começando, para quem já está, alguma coisa. Primeiro, invista na sua formação. Formação formal, mas também se mantenham atualizados. Participem de seminários, feiras, participem de entidades de classe, de associações. Dentro da nossa área, a ESHA é referência. Ela está muito ativa em todos os estados, tem gente que participa. No mínimo, se puder, enquanto estudantes, vocês têm uma possibilidade de se associar pagando um valor bastante acessível. E a ESHA ela disponibiliza para os associados uma literatura técnica que é referência global. O que tem de mais atualizado está ali. Na dúvida, a gente como projetista, então,
nós temos que nos guiar por normas. E quanto mais atualizado, mais embasado, mais consistente for essa informação que a gente vai usar, melhor para o nosso projeto e para o nosso cliente também, né? O nosso cliente, ele vai receber um trabalho de melhor qualidade, então a gente tem que se manter atualizado. Normas também, né? Tem que se manter... então, dentro dessa situação que a gente passou de pandemia, uma coisa que ficou de bom, se criou a cultura dos webinars pela internet. Então, tem muita informação, toda semana tem fabricantes, entidades de classe, tem grupos de trabalho, a Brava, as Brave, com a Lindor, promove palestras, que é interesse de associações de classe compartilhar o conhecimento. Então, a gente tem muita oportunidade hoje em dia. E também não deixem de, se possível, dominar um outro idioma, que é o inglês. Isso ajuda o acesso à literatura, e não precisa ser aquele inglês sei lá, de Oxford. Primeiro, o inglês técnico domina-se alguns termos, primeiro para entender o que está sendo escrito, né? Mas busquem isso, assistam filmes aí no streaming sem tradução, ou com a legenda, mas tentem ouvir na língua, vai acostumando o ouvido. O inglês ele vai abrir oportunidades para vocês, até para participar de feiras lá fora, visitar empresas lá fora. Então, isso aí. Não, e não só isso, né? Hoje os webinários, né, tem em inglês também, tem também alguns mais de HVAC em inglês que são referências, né? Que você é um inglês fácil de entender e que é gostoso de aprender, né? Então, assim, fico muito feliz aí em vê-lo na carreira docente também como mais uma experiência na sua vida, né? Evidentemente, já fiz o convite pessoalmente de que você possa vir ministrar palestras aqui presencialmente no nosso campus, ou mesmo para a gente possa fazer outras entrevistas ou webinários mesmo com assunto específico, como eu já falei agora sobre o VRF, acho que poderia ser um bom webinário. Eu também uso, né, os webinários para manter-me atualizado, né, procuro sempre estar estudando, então acho que é um caminho, né, que a tecnologia nos permite hoje. Indo para o encerramento, eu gostaria de que você fizesse suas considerações finais, né, para os nossos estudantes. Não, bom, primeiro agradecer a oportunidade, fico à disposição do IFSC, né, de qualquer momento. Também a gente vai ter mais oportunidades, José, vai ter uma proximidade, aí, mais proximidade a partir dos próximos meses. E repisar isso, mantenham-se atualizados. Quem vai começar na área de projetos hoje, domine os fundamentos, já comece com as ferramentas de ponta. Eu já acompanhei alguns casos que o pessoal, quando começou a trabalhar, já começou a usar o BIM. No início é mais difícil, até formar todas as bibliotecas, até fazer... ter todos os descritivos, mas depois o ganho que se tem, a velocidade que se tem e a precisão do projeto que a gente ganha no projeto integrado é fantástico. Usem ferramentas de modelagem e simulação. A melhor ferramenta de simulação, vamos chamar, que não é só cálculo de carga térmica, e é de simulação e de modelagem, é o Energy Plus, que é gratuito. Só que é ruim, ele é difícil. Mas eu tenho, então, acompanhei já algumas trajetórias que o pessoal começa. Hoje em dia, ele demora a mesma coisa que estivesse usando um software de simulação mais amigável. Tem os plugins, tem algumas outras coisas que ajudam nesse trabalho, mas, assim, usem ferramentas de ponta. Já comecem com ferramentas de ponta. Tem um outro profissional que ele... diz que a gente, quando trabalha em projetos, tem que ser psicólogo também, né? Tem que ser psicólogo, filósofo e outras coisas, para entender o que o cliente quer, o que o cliente pode. Mas essa postura de ficar aberto, de tentar buscar essas informações, de integrar com as outras disciplinas, elétrica,
forro, civil, tudo que tem na obra é importante, né? Então, mas assim, do ponto de vista pessoal, mantenham-se atualizados, comecem com ferramentas de ponta e busquem sempre novas informações. Então, é uma coisa que a gente aprende com o tempo. E outra coisa, nunca deixem de buscar. A gente sempre está aprendendo, todo dia. Fantástico. Engenheiro, professor Carlos Eduardo, muito obrigado aí pela gentileza de conceder seu tempo nesse feriado, né, no dia 12 de Legal. outubro, para que nossos estudantes possam ouvi-lo e aprender com as suas palavras. Como eu disse, por favor. Eu ia dizer só, espero que não tenha sido muito longo também, né? Então, tem assuntos aqui. Não, eu acredito que o tempo está razoável, sim. Tem gente que gosta de vídeo de 30 segundos, né? Mas aí eu já não podemos fazer nada, que eu sou de uma geração um pouquinho mais antiga, né? Então a gente tem que ter paciência, porque o aprendizado, eu sou da época que pegava livro e estudava 2, 3 livros para entender alguma coisa, né? Que o conhecimento não era tão fácil assim de obter, não tinha, por exemplo, tanto webinário, por exemplo, que o cara pode hoje assistir e até aprender coisa. Eu tinha que pegar nos livros mesmo, né? Então, exato. Inclusive, só mais um outro comentário. Sabe? Acho que o desafio hoje em dia, e essa é uma capacidade, é o que o pessoal chama de soft skill, dos soft skills são as habilidades pessoais, é a gente ter a capacidade de filtrar dentro dessa infinidade de informações que a gente tem acesso hoje em dia, o que é importante, primeiro, o que realmente tem fundamento. E segundo, aquilo que é importante dentro daquilo que vai nos ajudar na nossa profissão e também na nossa vida. Estamos falando aqui da profissão. Né? Então, esse que é o desafio, essa capacidade de selecionar, de filtrar e selecionar. Isso a gente tem que desenvolver, tem que ir só com o tempo também. Né? Então, mas 30 segundos é um desafio grande aqui. Né? Então, eu acho que a área técnica não permite essa breve exiguidade de tempo. Né? Então, como uma chamada para algum evento, ok, né? Mas não para transmitir conhecimento. Sabe que falaste algo muito importante entre todas as outras questões que já trouxesse hoje, que quando você tem também essa vastidão de informação, as novas gerações têm mais dificuldade de filtrar o lixo do que é bom. Né? E a gente sabe muito bem que a internet é um universo onde tem de tudo, né? Exato. E na nossa época, realmente, você tinha que comprar um livro do Enio, né? Você tem que estudar, sabia que ali aquela pessoa tinha escrito, né? Depositado, às vezes, 30, 40 anos de vivência ali dentro. Então, você não vai encontrar... Eram livros importantíssimos que te abreviavam o caminho. Hoje em dia, tem pessoas, inclusive, que não têm tanta qualificação, se expondo muitas vezes, ou mesmo criando conteúdo, muitas vezes com qualidade duvidosa na internet, que é um problema também. E somente vai saber isso quem tem um pouco mais de discernimento, né? Porque o desavisado pode consumir como verdade. Aí estamos na época da pós-verdade, da fake news, então saber trazer aquela teoria da gestão de conhecimento, né? Da gestão do conhecimento, que era muito mais para empresas, né? A empresa que aprende, do Peter Senge, essas questões todas, a gestão do conhecimento individual. Então, sabendo o que você quer, criar um plano de desenvolvimento contínuo, e a gente pode, sim, usar os cursos, porque se a gente vai hoje, o MIT tem cursos livres, você vai nas faculdades americanas... Gratuitos, e dão certificado, inclusive. Cursos que dão certificado, então você pode aprender muito, né, com a formação usando a internet. Tem que saber usar. Então, eu cito também o Salman Khan, né, que criou a Khan Academy. O matemático, né? Ele escreveu um livro contando que a percepção humana, a concentração humana para vídeos, da ordem de 8 a 7 minutos para ter. Por isso que hoje tem muito cortes. Então, as pessoas pegam um vídeo como esse aqui, para elas assistirem, muitas vezes eu tenho que dividi-lo em partes, para que as pessoas possam manter o interesse. E elas não vão assistir a 1 hora, vão assistir muitas vezes os 10 minutos que mais lhe interessam, porque tem os cortes, né? Por isso que disseminou tanto canal de corte. Você tem os webinários e tem os cortes. Então, só para dizer assim, que isso também faz parte aí da metodologia de aprendizagem. Eu tenho usado muito videoaula para contribuir para a complementação da formação dos estudantes, e vejo que é um caminho, é uma possibilidade.
E assim, só mais uma última, dentro dessa história toda, dúvidas técnicas no ar-condicionado, na dúvida, comecem consultando ASHRAE Handbook, em inglês, mas é a referência. Se ali, e ali você vai encontrar a referência, pode não ser, não está mastigadinho, mas ali tem o caminho. Vão nas referências bibliográficas daquele capítulo, então, comecem por ali. Em caso de dúvida, comecem pelo ASHRAE. Então, desculpa, é só deixando essa Não, última mensagem ali que... perfeito, perfeito. E além disso, né, é evidente que aquelas pessoas que têm dificuldade também com o inglês, eu vou dar uma última dica também, agora com a questão da inteligência artificial, com o chat GPT, né, ele faz traduções muito boas, né, instantâneas, tão boas ou melhores, eu acho, até do Google Translate, né? Então, tá aí, mais uma vez, para quem tiver alguma dificuldade, façam isso. Eu tenho feito outra coisa também, que é uma coisa muito simples. Você pega um vídeo em inglês, você vai lá na transcrição, pega, copia a transcrição, manda para o chat GPT e manda ele fazer correção ortográfica, em inglês mesmo. E depois manda traduzir, porque ele é muito melhor para o inglês do que o português. Então, você consegue pegar um vídeo em inglês, tem alguma Olha só. dificuldade, então ele rapidamente, não é, antigamente eu tinha que traduzir, né? Ou ia ter que ler a legenda lá no CC, a legenda, que muitas vezes fazia a tradução literal e com muita dificuldade. Agora a transcrição, ela tem os erros, você manda ele corrigir a transcrição e ele vai te dar um texto fluente, já usando as técnicas de inteligência artificial para corrigir. Então fica aí uma dica também para quem quer se aperfeiçoar. E o último convite, né, além do agradecimento mais uma vez, que você eu te repassei aí o livro, né, de refrigeração na última vez que nos encontramos. Espero que tenha gostado. Fica o Gosto, convite também pensar em escrever. Né? Você vai voltar aqui para Florianópolis no próximo ano. Quem sabe você se inspire também e coloque, né, um pouco no papel todo esse teu conhecimento, como lá atrás, né, o teu mestre, né, o Enio da Cruz, um dia ele fez, porque acaba deixando também esse legado aí para as próximas gerações. Imagine, né, o quanto você aprendeu e com essa novidade agora, como docente, né, conhecendo metodologia de ensino, fica muito mais fácil, né? Porque muitas vezes a gente tem que traduzir conceitos complexos de maneira simples. Sempre foi o grande desafio da docência, aqui nesses 30 anos em São José, não é o problema da reiteração, é como traduzir uma disciplina, uma área que tem conceitos que nem sempre são muito simples de entender para um público mais simples, né? Que vai ser aquele profissional que vai projetar, ou que vai instalar, ou que vai fazer manutenção, que é o profissional que faz virar a roda da economia da refrigeração. Esse e profissional que que é o está em começo técnico de de... carreira, né? E que precisa buscar esse suporte, né? Disso. Normal, normal, e que depois vai se desenvolver, depois vai. Todo mundo começou um dia no primeiro passo, devagar, aprendendo, olhando como é que o outro faz, entendendo, né? Então, é assim. Perfeito. Muito obrigado aí, um bom dia, fique com saúde bem. Obrigado aí por vocês por Muito assistirem obrigado mais pela uma... oportunidade também. Abraço particular para você, José, e abraço para todos que estão nos assistindo. Valeu. Tchau, tchau.